Caminhemos agora para o momento de edificação. Este é o momento do sermão. E o sermão desta manhã será ministrado no livro do profeta Daniel, capítulo 4. Abra a palavra de Deus. No livro do profeta Daniel, capítulo 4. Faremos a exposição da parte final do capítulo, verso 28 a verso 37. Daniel, capítulo 4, verso 28 a 37. Assim diz a santa e inerrante palavra do nosso Deus, Daniel 4, 28 a 37. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão nele dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos ao Senhor clamando pela iluminação do Espírito Santo. Amado Senhor, a Tua palavra foi lida, a Tua palavra não falha, não erra, a Tua palavra é luz para o nosso caminho. A Tua palavra, Senhor, é inerrante, infalível e o nosso alimento diário. E neste culto solene, Tu desejas alimentar a Tua congregação com a Tua palavra. É assim, Senhor, desvenda os nossos olhos, para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Ilumina-nos com o Teu Espírito Santo, e dá-nos um coração que guarda a Tua palavra para não pecar contra Ti. Esta é a nossa oração, e nós a fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, o que falta à humanidade é a humanidade. Você já ouviu essa frase de efeito? Frase de efeito comum nos nossos dias. O que falta para a humanidade é humanidade. Geralmente, quando se coloca essa frase na mesa, ou no status do WhatsApp, ou no story do Instagram, ou em qualquer outro lugar, a ideia de humanidade, a ideia de empatia, a ideia de respeito, a ideia de tolerância com o próximo, mas essa não é a ideia bíblica da verdadeira humanidade. Neste texto, Deus nos ensina sobre o que é a verdadeira humanidade que falta à humanidade. Por meio do relato de Nabucodonosor, Deus deseja nos ensinar sobre o que é um coração verdadeiramente humano. Este é o tema, o título da mensagem desta manhã. Um coração verdadeiramente humano.
precisamos perceber que a gente não leu o texto por completo. O texto começa lá no começo do capítulo 4. É uma história só. É um relato de Nabucodonosor, como diz o verso 2 do capítulo 4, fazendo conhecidos os sinais e maravilhas que Deus o Altíssimo tem feito para consigo. Então ele começa a relatar como ele teve um sonho, e como dessa vez ele nem foi chamar os magos, ele foi chamar diretamente Daniel, sem qualquer ameaça. Ele sabia que Daniel tinha o Espírito de Deus, e que poderia trazer-lhe a revelação do seu sonho. E Daniel estremece com o sonho. O sonho de Nabucodonosor é um sonho de juízo contra ele. E Daniel profere a interpretação daquele sonho, dizendo: que este sonho seja para os teus inimigos, que este sonho seja para aqueles que te odeiam, ó rei. E ele dá a interpretação do sonho. E ao fim da interpretação do sonho, Daniel dá um conselho ao rei, verso 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Daniel dá um conselho ao rei: rei, põe termo aos teus pecados, para que este juízo não venha contra ti. Verso 28 indica que Nabucodonosor não deu ouvidos ao conselho de Daniel. Pelo contrário, vemos que um ano se passou, ao cabo de 12 meses, o rei foi passear no teto do seu palácio. Naquela época o telhado não era como é hoje em dia, tudo era plano, então se podia caminhar por sobre os palácios. E ele caminhava sobre o seu palácio e via toda a sua cidade. E o seu coração se ensoberbeceu, seu coração se encheu de orgulho. E ele proferiu as palavras: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. O problema de Nabucodonosor não é mentir, ele não estava mentindo. De maneira alguma, de fato, no capítulo 2 de Daniel, Daniel se referiu assim a Nabucodonosor: tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu deu o reino, o poder, a força e a glória. Nabucodonosor tinha reino, poder, força e glória, tinha, porque o Deus do céu lhe havia dito. Então a questão não é a mentira de Nabucodonosor, a questão é que Nabucodonosor pegou aquilo que Deus lhe deu e deu glória a si mesmo. Nabucodonosor louva a si mesmo por causa daquilo que o Senhor lhe tinha dado. Ele, em vez de dar glórias a Deus, deu glórias a si mesmo. E essa é a essência do nosso pecado. A essência do pecado é roubar a glória que é devida somente a Deus. A essência do pecado é olhar para Deus, o doador de todas as coisas, e dizer: tu não és Deus, eu sou. E assim roubar a glória que pertence somente ao Senhor. O Senhor havia dito por meio do profeta Isaías: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a daria a outrem. Mas todo o pecado, do menor ao maior, é uma afronta ao nome, à honra, à glória de Deus. Nabucodonosor nem termina de falar a frase. O texto bíblico deixa claro que as palavras estavam na boca dele ainda. E veio uma voz do céu que anuncia o cumprimento do sonho. Aquele juízo que havia sido anunciado agora vai se cumprir. O juízo dizia: mude-se-lhe o coração, no verso 16, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal. Nabucodonosor não mais iria parecer um homem. A partir daquele momento, ele recebeu um coração de animal. Ele começou a pastar como os bois. Ele passou a ser molhado do orvalho do céu, o que significa que ele iria viver no campo, não iria mais viver dentro do seu palácio, iria viver no campo como as feras do campo, sendo molhado da chuva. Seus cabelos ficaram longos como as penas da águia, suas unhas compridas como as das aves. Tente conceber a humilhação do homem mais poderoso do seu tempo, o imperador da grande Babilônia. Agora estava deformado, parecia um animal. De fato, Nabucodonosor tornou-se fisicamente aquilo que ele havia se tornado espiritualmente: uma besta, um animal. O juízo de Deus sobre ele é manifestar fisicamente aquilo que ele manifestou espiritualmente:
a sua bestialidade. Assim, a queda de Nabucodonosor ilustra, num único indivíduo, a queda de toda a humanidade. O ser humano assim foi criado, uma figura real. Adão foi criado figura real e colocado no jardim para habitar com Deus, para ser vice-regente de Deus, para dominar sobre a criação. No entanto, ele, embriagado pelo desejo de tornar-se como Deus, escolheu cair. Escolheu não dar glórias a Deus, mas buscar glória para si mesmo. E assim, a imagem de Deus no homem, ainda que preservada pela graça de Deus, tornou-se absolutamente, totalmente deformada. O homem se tornou menos humano quando escolheu o pecado. O homem se tornou menos humano quando escolheu não dar glórias a Deus e dar glórias a si mesmo. Ele rejeitou o seu propósito original de glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. E sobre o pecado e a morte, todos nós estamos menos humanos. O próprio Asaf fala isso, o povo de Deus, Salmo 73. Asaf, refletindo sobre os tempos em que o seu coração estava amargurado, diz: quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. O pecado faz isso conosco. O pecado nos leva à bestialidade, o pecado nos leva a agir como animais. O pecado nos rouba a verdadeira humanidade. Às vezes o pecado parece uma coisa sábia, inteligente. Pecadores parecem pessoas muito sábias, tem PhD, ele é muito estudado, ele sabe muito. Mas a verdade é que quando pecamos e roubamos a glória de Deus, dando glória a nós mesmos, estamos agindo irracionalmente. Estamos indo ao contrário do propósito de Deus para nós. Estamos aquém da verdadeira humanidade. Isso é o que aconteceu com Nabucodonosor. No entanto, graça de Deus. A partir do verso número 34, percebemos que há graça de Deus para os piores pecadores. O sabor da graça de Deus entra na história porque, conforme o seu sonho havia profetizado, 7 tempos se passaram. E então, depois desses 7 tempos, tornou a vir o entendimento para Nabucodonosor. Nabucodonosor, que havia se tornado irracional, tornou a receber o entendimento. Ao fim desses dias, o Senhor graciosamente lhe permitiu voltar ao juízo, ao pleno juízo. Isso aconteceu, de acordo com o verso 34, quando ele levantou os olhos ao céu. Mesmo o maior dos homens na terra precisa levantar os olhos se ele quiser pensar em Deus, se ele quiser contemplar a Deus. Não existe homem na terra que esteja tão alto que não precise levantar os olhos para olhar para o Senhor. E foi isso que ele fez. Antes os seus olhos estavam na sua grande Babilônia, ele caminhava pelo teto do palácio e olhava para a criação. A partir do verso 34, Nabucodonosor começa a olhar para o Criador. E o entendimento então retornou a Nabucodonosor. E de fato ele poderia ter se irado com Deus, poderia ter dito: por que me fizeste isto? Mas Nabucodonosor reconhece, conforme o verso 37, que o que o Senhor faz é verdadeiro e justo. O juízo de Deus sobre Nabucodonosor foi verdadeiro e justo. Nabucodonosor reconhece que havia pecado e glorificado a si mesmo, mas que há somente um que deve ser bendito, louvado e glorificado. Somente um. É aquele que é muito maior do que todos os moradores da terra, aquele que faz a sua vontade sempre, aquele cujo domínio é sempre eterno, cujo reino é de geração em geração, aquele que tira o reino de quem quer e o dá a quem quer, aquele que não pode ser detido, aquele cujas obras são verdadeiras, cujos caminhos são justos, aquele que humilha os soberbos. Ele, o Senhor, o nosso Deus. A Ele toda a glória, e a sua glória Ele não dará a outrem. Esta é a restauração da humanidade de Nabucodonosor, que havia recebido um coração de animal e agora, novamente, um coração verdadeiramente humano. É uma recuperação indescritível, maravilhosa.
Não é à toa que Calvino descreve esta passagem, este feito com Nabucodonosor, como uma nova criação. O rei estava sendo criado de novo, ele que havia se tornado deformado como um animal, agora recebe de novo o seu reino, recebe de novo o seu entendimento, recebe de novo aquela glória, aquele brilho, aquela majestade da qual ele desfrutava, porque ele olhou para os céus. Aquele que recebe a pastagem com os animais, agora recebe o seu reino de volta. Aquele que glorificava a si mesmo, agora glorifica a Deus. Esse é o coração verdadeiramente humano, aquele que glorifica a Deus. E de igual maneira, todos nós necessitamos fazer parte da nova criação, receber este coração verdadeiramente humano para glorificar a Deus. Precisamos que o nosso coração de pedra, o nosso coração bestializado, seja retirado de nós e transformado num coração de carne, num coração verdadeiramente humano. E ninguém pode fazer isso além do Senhor. E o Senhor faz isso com quem Ele quer. Perceba que Ele fez com Nabucodonosor porque Ele quis, mas o capítulo 5 vai contar a história de Beltsazar. E Beltsazar será condenado por Daniel. Por quê? Porque ele conhecia a história do pai e ele não se humilhou. Deus não quis que Beltsazar desfrutasse de um coração verdadeiramente humano. E ele morreu e perdeu o reino. Deus dá um coração verdadeiramente humano a quem Ele quer. Ele é soberano e Ele o faz conforme lhe apraz. E tudo isso só é possível porque aquele, o único que tem um coração verdadeiramente humano, viveu e morreu por nós. Cristo Jesus, o verdadeiro homem, aquele que viveu, morreu e ressuscitou para glorificar a Deus, Ele sofreu a condenação no nosso lugar. Cristo Jesus, aquele que glorificou ao Pai em todo o tempo, em toda a sua carreira nesta terra, e escolheu a morte para que nós pudéssemos desfrutar da vida, para que nós pudéssemos desfrutar de uma nova criação. Somente Cristo é verdadeiramente humano. E nós nos tornamos mais humanos e verdadeiramente humanos quanto mais parecidos nos tornamos com Cristo. Quanto mais parecidos com Cristo, mais humanidade temos, mais glorificamos a Deus e menos glória roubamos para nós mesmos. Pelo seu Espírito, o Senhor vai nos santificando e nos fazendo mais parecidos com o Senhor Jesus. E é isso que é ter um coração verdadeiramente humano, é ter um coração parecido com o de Cristo. Ter um coração verdadeiramente humano é ter um coração que, à semelhança de Cristo, glorifica a Deus e somente a Deus. Concluindo a mensagem, o que falta para a humanidade é a humanidade. É verdade, mas não do jeito que falam. Essa frase é muito mal utilizada, mas na sua essência ela está correta. O que falta aos seres humanos é serem mais humanos e menos pecadores. Mais humanos e menos bestializados. O que falta aos seres humanos é abandonarem o seu orgulho, a sua soberba, a tentativa de fazerem de si mesmos deuses e assim abandonarem a iniquidade. O que falta aos seres humanos é viver para a glória de Deus. E o que falta aos seres humanos não está neles mesmos. Não saia por aí buscando o que lhe falta dentro de você mesmo. No mais profundo do seu ser, você não encontrará lá. Não adianta olhar para os seus bens, não adianta olhar para as riquezas, não adianta olhar para as promessas do mundo, não adianta olhar para a beleza da criação, ou para qualquer outra coisa que esteja ao alcance da vista na horizontal. É necessário olhar na vertical. É preciso olhar para os céus. Um coração que olha para os céus, que reconhece a sua miséria, que abandona o pecado e confia apenas na justiça de Cristo para ser aceito por Deus, é um coração que passa a viver para a glória de Deus. Este é um coração verdadeiramente humano. Nós precisamos também, como filhos de Deus, buscarmos cada dia mais um coração verdadeiramente humano. Precisamos abandonar a Babilônia, irmãos. Precisamos parar de olhar para a Babilônia, de olhar para os bens, de olhar para as promessas da criação, de olhar para as propostas do mundo e olharmos para o Senhor. Tudo aquilo que Deus dá é bom, se você pega o que Deus dá e usa para a glória do Senhor.
Mas tudo aquilo que Deus dá pode se lhe tornar um laço, se você pega o que Deus lhe dá para trazer glória para si mesmo. Busque cada dia mais um coração verdadeiramente humano, um coração que glorifica a Deus. Que Deus nos abençoe nesse processo de santificação.